e Jaya. Capítulo 18, verso 63, conclusão, a perfeição da renúncia. Vamos à leitura do resumo. Krishna explica o significado da renúncia e os efeitos que os modos da natureza exercem na consciência e nas atividades humanas. Ele explica a compreensão acerca de Brahman, as glórias do Bhagavad Gita e a conclusão definitiva do Gita. O caminho mais elevado da religião é a rendição amorosa, incondicional e absoluta ao Senhor Krishna, a qual nos liberta de todos os pecados, conduz-nos à completa iluminação e capacita-nos a voltarmos à eterna morada espiritual de Krishna. Então é disso que esse capítulo trata. Vamos repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti te Jnanamakyatam. Iti te Jnanamakyatam. Iti te Jnanamakyatam. Iti te Jnanamakyatam. Guhyat Guhyataram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Vimrishyai Tadashishena. Vimrishyai Tadashishena. Vimrishyai Tadashishena. Vimrishyai Tadashishena. Yate Jasi Tatha Guru Kuru. Yate Jasi Tatha Guru Kuru. Iti te Jnanamakyatam. Iti te Jnanamakyatam. Guhyat Guhyataram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Vimrishyai Tadashishena. Vimrishyai Tadashishena. Yate Jasi Tatha Guru. Yate Jasi Tatha Guru. Iti te Jnanamakyatam. Iti te Jnanamakyatam. Guhyat Guhyataram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Vimrishyai Tadashishena. Vimrishyai Tadashishena. Yate Jasi Tatha Guru. Yate Jasi Tatha Guru. Iti te Jnanamakyatam. Iti te Jnanamakyatam. Guhyam Guhyantaram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Sriyayata Sheshena. Vimrishyai Tadashishena. Tena Shiyata Guru. Yate Jasi Tatha Guru. Iti te Jnanamakyatam. Iti te Jnanamakyatam. Guhyataram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Vimrishyai Tadashishena. Vimrishyai Tadashishena. Yate Jasi Tatha Guru. Yate Jasi Tatha Guru. Iti te Jnanamakyatam. Guhyat Guhyataram Maya. Guhyat Guhyataram Maya. Vimrishyai Tadashishena. Vimrishyai Tadashishena. Takshasi Tatha Guru. Yate Jasi Tatha Guru.
Iti te Jnanamakhyatam. Guhyam Guhyam Taramaya. Guhya Guhya Taramaya. Vimriyam Tad Aseshena. Vimrishartat Asheshena. Yate Chasi Tatakuru. Yadechasi Tatakuru. Iti te Jnanamakhyatam. Iti te Jnanamakhyatam. Guhya Guhya Taramaya. Guhya Guhya Taramaya. Vimriyam Dasheshena. Vimrishartat Asheshena. Yate Chasi Tatakuru. Yadechasi Tatakuru. Iti, assim, te, a você, Jnanam, conhecimento, Akyatam, descrito, Guhyat, do que confidencial, Guhyataram, ainda mais confidencial, Maya, por mim, Vimrishya, deliberando, Etat, sobre isto, Asheshena, completamente, Yataha, como, Ityasi, você gosta, Tataha, isso, Guru, execute. Tradução, vamos repetir. Assim eu lhe expliquei o conhecimento ainda mais confidencial. Delibere a fundo sobre isso. E depois, faça o que você quiser fazer. Krishna é muito desapegado, né? Krishna é conhecido como Vairagya Juice. Chaiva, também o mais desapegado. Ele dá tudo, mas ele não obriga ninguém a fazer nada. Não está apegado que a diva, a alma A, B ou C vai agir de uma maneira ou de outra. Ele está completamente respeitando aquilo que ele deu para a alma, por natureza. Uma pequena independência, o chamado livre-arbítrio. Ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. É bom saber que Deus é assim, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim que Deus é um ditador, do jeito que ele quer, ou acabou. Não, Krishna não tem essa. Krishna respeita a individualidade de todas as parcelas individuais, as entidades vivas dele, que são indivíduos. Ele não interfere, cada um faz como quiser. Agora, por outro lado, ele tem outras características e qualidades, atributos transcendentais que são incomparáveis. Como, por exemplo, ninguém é mais bondoso do que Deus. Então, a gente pode perceber que Krishna tem muito mais preocupação com o nosso bem-estar do que nós mesmos. Muito mais. O Senhor já explicou a Arjuna o conhecimento acerca do Brahma Buddha. Quem está na condição Brahma Buddha vive feliz, nunca se lamenta, nem deseja nada. Isso se deve ao conhecimento confidencial. Krishna também revela o conhecimento acerca da superalma. Isso também é conhecimento Brahman, conhecimento sobre o Brahman, mas é superior. Aqui as palavras de Ate Chasi Tathakuru, você pode agir como lhe aprouver
indicam que Deus não interfere na pequena independência da entidade viva. No Bhagavad Gita, o Senhor explicou sobre todos os aspectos como alguém pode elevar sua condição de vida. O melhor conselho transmitido a Arjuna é que ele se renda à super-alma situada dentro de seu coração. Através do discernimento correto, devemos concordar em agir segundo a ordem da super-alma. Isto nos ajudará a ficarmos constantemente em consciência de Krishna, o mais elevado estado de perfeição da vida humana. A personalidade de Deus manda diretamente que Arjuna lute. Render-se à suprema personalidade de Deus é o maior interesse para as entidades vivas. Não é para o interesse do Supremo. Antes de nos rendermos, estamos livres para deliberar sobre este assunto com toda a inteligência de que dispomos. Este é o melhor método de aceitar a instrução da Suprema Personalidade de Deus. Esta instrução vem também através do mestre espiritual, o representante genuíno de Krishna. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakkadattmahyam Bhadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Ubesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Iti Te Gyanamakhyatam Guhyat Guhyataram Vayat Vimrishyai Tadashishena Yadhe Jasi Tatha Kuru. Assim, eu lhe expliquei o conhecimento ainda mais confidencial. Porque Krishna fala o conhecimento confidencial, depois o mais confidencial. Delibere a fundo sobre isso. E aqui é a conclusão do Bhagavad Gita, é o último capítulo do Bhagavad Gita, capítulo 18. Se alguém age de acordo com esse capítulo, ele age em perfeita renúncia, a perfeição da renúncia. E não pode haver avanço espiritual sem renúncia a tudo. Renúncia à ilusão. Renúncia a tudo aquilo que não existe a Maya. Então, Krishna está explicando. Assim, eu lhe expliquei o conhecimento ainda mais confidencial. Eu não estou exigindo nada. Delibere a fundo sobre isso. E depois faça o que você quiser fazer. O que lhe aprover, para traduzir aqui. Yate chasi tata kuru. Então, Krishna dá todas as coordenadas, mas ele passa a bola para a gente. Vocês que sabem. Quando Krishna está instruindo Arjuna, ele está instruindo todas as entidades vivas. Arjuna está fazendo o papel de discípulo de Krishna e fez todas as perguntas mais relevantes possíveis para esclarecer qualquer dúvida. E Krishna está concluindo que eu te falei sobre o conhecimento confidencial. O que é o conhecimento confidencial? É sabermos que não somos esses corpos, somos almas. E que a alma, quando o corpo acaba, ela continua existindo. Então, esse é o conhecimento confidencial. Depois, também é conhecimento confidencial a explicação de que existe uma alma suprema, que é Deus, que é Krishna. Tudo isso Krishna explicou no Bhagavad Gita. E que todas as almas, ou partes integrantes dele, em qualidade, são iguais a ele. São diferentes só em poder, em força, em potência, mas em qualidade são iguais. Então todas as almas
são Shat, Chit e Ananda. Shat quer dizer indestrutíveis, eternas. Shat, Chit são iluminadas, plenas de conhecimento. E são Anandamaya e Vyasa, sempre felizes. Ananda, bem-aventuradas sempre. Porque Krishna é assim, as almas que são iguais a ele em qualidade são assim. Então esse conhecimento é confidencial. Mas aí Krishna vai concluir dando o conhecimento mais confidencial. Falando sobre qual é a tônica da existência das almas e dele. É uma relação amorosa eterna que existe entre todas as almas e ele. Aí ele está dando agora o caminho de como alguém pode voltar para esse status de Brahma Buddha, de felicidade transcendental espiritual, que só é obtida na relação com a fonte da felicidade espiritual transcendental. Na relação constante com ele. De outra maneira é impossível. Agora, é muito importante saber que, como falei no começo, Krishna não exige nada de ninguém, mas ele sabe o que é melhor para todos. Ele sabe. E, portanto, ele está dando o que há de melhor para todos. Ele dá o que há de melhor para todos. Então, a gente... Essa primeira viradinha na chave, esse start de interesse por conhecimento espiritual, por se entender como alma, por entender se é que existe um Deus, como ele é, quem é ele. Não. Isso aí é até mais importante do que a iniciação espiritual. Isso é até mais importante. Tudo depende daí. Essa história do cair a ficha. Caiu a ficha. Eu não sou esse corpo, sou alma espiritual. Então, já que eu sou alma espiritual, o que é a alma espiritual? Eu não sou desse mundo, eu sou do mundo espiritual. Já que eu não sou desse mundo, eu sou do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Ouvi dizer que existe uma relação amorosa eterna de Deus com todas as entidades vivas. Então, qual é o humor dessa relação amorosa? Como que ela acontece? Como que ela é desabrochada? Como que eu experimento ela? Como que eu vivo ela? Quem toma essa decisão aí, quem se interessa por esse assunto, o mais inteligente, é o mais sério como ser humano. Nada mais está nesse nível, pode ser comparado com isso. Nada mais. Tanto é que a velha história diz, né? Até os filósofos gregos mesmo, que são milênios, né? Mas eles mesmos falavam. O famoso quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é esse mundo, o que eu estou fazendo aqui. Essas indagações todas fazem parte da natureza humana. O ser humano faz essas perguntas. E se não fizer, não é ser humano. Porque quem que não faz essas perguntas? Os animais, coitados, eles não podem fazer. Eles não podem, eles não têm como fazer. Mas nós podemos. E quem não fizer, tá tal qual um animal, não é? Não tem nada mais importante do que isso. Quem não pensar nisso, não está pensando em nada. Quem não pensa em nada, só como gratificar seus sentidos, comer, dormir, se acasalar e se defender, é um animal. Se a gente está dedicando toda a nossa inteligência, toda a nossa introspecção, toda a nossa busca só para isso, qual é a diferença de animal? Né?
se a gente vai ficar só assim, aperfeiçoar na nossa vida humana o nosso comer, o nosso dormir, a nossa maneira de nos defender, e a nossa maneira de se acasalar, de fazer sexo. Quem faz isso aí e vive em função disso, sofisticando isso só cada vez mais, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento disso, pode ser que faça de maneira sofisticada, mas qual é a diferença do comer de um animal, do dormir de um animal, do defender-se de um animal e do acasalar-se de um animal? Nenhuma diferença. Qual é a diferença? Que, aliás, até Prabhupada até fala, muito pelo contrário, os animais fazem isso muito tranquilamente, sem muitos problemas. A não ser que a gente, como ser humano, que deveria estar cuidando do bem-estar deles, interfira. A gente dá problema para eles. Mas, se não interferirmos, eles comem, dormem, se acasalam e se defendem tranquilamente. Ou não? Não é assim? Então, a Litra Bhayamaitunancha são ocupações dos animais. O ser humano não pode pensar só nisso. Não pode parar a vida nisso. Né? Tem que se diferenciar do animal. Senão, chama Litra, Pachubir Narana. Isso é, embora seja um ser humano, não está diferente do animal. Agora, quando o ser humano faz isso, toma essa atitude, deixa eu pensar um pouco mais. Deixa eu ir além dessa mesmice de comer, embora eu possa comer de maneira sofisticada num prato de porcelana, o animal come no chão, na lata, vai estar comendo do mesmo jeito. Embora eu possa dormir num colchão de mola, num colchão de água, o animal dorme no chão ou na grama do mesmo jeito, está dormindo. Embora eu possa me defender com bomba de hidrogênio, o animal se defende com garras e unhas, mas está se defendendo do mesmo jeito. Tem todo tipo de defesa, né? Aí pegar uma taturana para ver. Defesa na hora ali. Queima aqui. Né? Na hora. Defesa. Está se defendendo. E embora eu possa achar que o meu sexo é superior ao sexo dos animais, lê do engano. O mesmo prazer que a gente sente, o animal também sente. O mesmo gozo material que a gente tem com o sexo, o animal também tem. Não tem diferença. Então, quando alguém pensa, espera aí, calma lá que, como ser humano, eu preciso ser um pouco mais introspectivo, um pouco mais sério, um pouco mais determinado a abrir, ampliar o meu campo de conhecimento. Quando alguém pensa assim, aí realmente Dharma Hiteshama de Kuvisheshai, ele vai começar a entender qual é a diferença do Dharma dele para a ocupação dos animais. Basicamente é que eu não posso limitar a minha vida em comer, dormir, me acasalar e me defender. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo, saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que acontece depois da morte, o que é a morte, por que as coisas acontecem de uma determinada maneira, com uns, com outros diferentes, o porquê de tudo isso. Isso aí é introspecção. Quando alguém se interessa por esse assunto, ele está se identificando como ser humano. Isso está diferenciando ele do ser humano, do animal. E se ele for fundo nessa pesquisa, nessa busca, o primeiro que vai dar conta disso, se tornar consciente disso, é Krishna no coração, é super alto.
Krishna está localizado no coração de todas as entidades vivas. Ele fala, Sarvasya Riti. Riti é o coração. Sarvasya de todos. Sarvasya Riti, eu, Aham. Eu estou situado no coração de todos. Sarvasya Riti, Sanivisto. Eu estou situado no coração de todos. De mim, como a superalma, essa porção localizada minha no coração, de todas as entidades vivas, especificamente do ser humano, de mim, para o ser humano que quer se lembrar de mim, que se interessa por mim, que está querendo se entender e entender a pessoa suprema, que sou eu. Mata Smriti Jnana. Quando alguém faz isso, de mim vem a lembrança e o conhecimento. Eu dou, eu ajudo quem tem esse interesse. Mata Smriti Jnana. Eu vou ajudar. Mas, como ele falou aqui, depois de ouvir tudo isso, faça como você quiser, é também a Purhanancha. Isso significa que ele não interfere. Se você quiser outras coisas, ele não dou também o que você está querendo. Só que o que eu vou te dar, porque você está querendo coisas equivocadas, que não são a realidade, que é a ilusão, eu estou te pondo em esquecimento, porque eu estou satisfazendo os seus desejos. Krishna só satisfaz desejo, ele não faz nada além disso. Krishna é realmente aquele pai bonzinho, que o filho está fazendo birra, marcando gol contra, fazendo bobagem. O pai muitas vezes, não, para você não vou fazer isso. Krishna vai, Deus, isso quer dizer o mais desapegado. Meu filho, você quer comer terra? Você vai ficar com amarelão? Você quer comer... você quer encher a barriga de doce mesmo? Krishna não é que nem um pai mundano que fica, não vou fazer. Krishna fala, vai fundo, toma. Ele é desapegado. Mas isso significa Purhanancha, esquecimento. Se distanciar da verdade, se distanciar da iluminação, da autocompreensão, se distanciar do reservatório de prazer que é Deus. Não vai ter prazer verdadeiro, vai ficar desfrutando de comer doce, de fazer sexo, de comer, dormir, se acasalar e se defender, que nem qualquer animal desfruta. Mas não vai desfrutar de bem-aventurança transcendental. Por quê? Porque não está interessado na lembrança e no conhecimento que Krishna está interessado em nos dar. Por isso que ele dá todas as escrituras, por isso que ele deu o Bhagavad Gita, por isso que ele está falando isso. Por isso que ele dá o mestre espiritual e por isso que ele é a inspiração dentro do coração de todos como a super-alma. Senão não faria sentido. Por que escritura? Por que livros sagrados? Por que Deus? Por que devotos puros do Senhor nesse mundo? Por que almas liberadas virem aqui? Qual seria o sentido? Nenhum. Não. Tem um sentido. O sentido é esse, que Krishna está preocupado com isso, embora ele não interfira. Ele seja desapegado. Então, quando alguém dá um passo para ele dá 10 na direção desse alguém. Mata Smriti Jnana. Quando alguém quer me conhecer, eu estou lembrando esse conhecimento de mim. Krishna falou. Inspiração. Como a super-alma, ele é aquele que fala assim, vocês descobriram o Hare Krishna, né? Ela continua, vai fundo, porque ali eu estou. Ali tem o conhecimento de mim. Vai ouvir, vai cantar, vai me glorificar. Vai tomar alimento que eu já saboreei, purifiquei. Quando a gente está recebendo esse impulso, que a gente não sabe de onde vem da super-alma no coração, é Krishna que está dando. Krishna que está dando. Hoje tem lá, sei lá, não sei o quê, Palmeiras e Corinthians. Não vou assistir, vou no tempo. Krishna ganhou. A alma ouviu a instrução de Krishna, não a de Krishna como energia usada de Maya. Virada cultural, não, vou no templo, vou no templo, não vou perder meu tempo, vou no templo. Isso é instrução de Krishna, inspiração de Krishna. A gente acha que não, mas Krishna está fazendo, está controlando tudo. E Mata Smriti Jnana. Na proporção que ele vê o interesse dessa alma, ele reciproca, dando lembrança e conhecimento dele, inspiração. Se não há esse interesse, ele também não briga com ninguém. A Purhanancha.
Quer ir assistir o Corinthians? Vai lá. Você podia ir ver Deus, né? Você podia ouvir sobre como me preparar para morrer, trocar de corpo. Como me preparar para encarar o maior perigo, o maior medo, que é o medo, o perigo da hora da morte. Mas você prefere ir assistir um show de punk rock? Ah, vai fazer o quê? Ele deixa. Então, assim, ele confirma isso quando fala que Vedayishya Sarvaira Ramdeva Vidya. Por que eu dou todo esse conhecimento, mando um devoto puro, dou todo esse aparato para alguém me conhecer? Porque eu sou a verdade que deve ser conhecida. E uma vez conhecida, não há mais o que se conhecer. Eu sou a verdade que está por trás de toda busca de conhecimento. Vedayishya Sarvaira Ramdeva Vidya. Eu sou a verdade que deve ser buscada. Krishna fala. Eu sou. E por isso eu tive essa preocupação de compilar os Vedas, de dar as escrituras, de mostrar o caminho, de explicar como se trilha esse caminho. Isso é Vedanta Kriti, Veda, Vidya e Evachaham. Porque ele fala Evachaham, porque ninguém conhece mais as necessidades da alma condicionada para ela sair do sofrimento material. Ninguém conhece mais o caminho de volta a mim do que eu mesmo. Por isso eu dei o caminho e estou explicando como que funciona. Aqui Krishna está explicando. Então falou o conhecimento confidencial. E agora está falando o mais confidencial. O mais confidencial é esse. É ter essa coragem de experimentar um prazer superior. Se relacionar amorosamente com a fonte de todo prazer e conseguir degustar um pouquinho desse prazer superior. Porque quando isso é experimentado, isso aí cada vez aumenta mais. E não tem limites. Não tem limites. O céu é o limite. A perfeição é o limite. A absorção completa em êxtase amoroso no relacionamento com Krishna é o limite. Falou, Padinho, tá ok. Então a gente tem que ter um mínimo de gratidão por Krishna. E gratidão para nós significa isso. Deixa eu ouvir e seguir. Deixa eu aceitar essas instruções. Deixa eu tentar trilhar esse caminho da perfeição. Isso aí vai fazer toda a diferença nas nossas atividades, na nossa ação cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa vida. Vai fazer toda a diferença essa tomada de atitude. Então, quanto mais a gente vai vendo a importância de ser introspectivo assim, e buscar essa compreensão superior e se dedicando a ela, tanto mais a gente vai ficando forte e feliz de verdade, espiritualmente. Isso é o estado de Brahma Bhuta, felicidade espiritual, transcendental. Isso é aquela felicidade que não tem fim. Não é como o Mayasukha, o prazer material que começa e acaba. Não é como o prazer material. É um prazer que depende da nossa sinceridade e da nossa absorção. Quanto mais nos entregamos a essa relação amorosa, tanto mais desfrutamos desse prazer transcendental superior. Então depende da gente. Como falei no começo, aqui Prabhupada terminou de uma maneira muito direta. Esta instrução vem também através do mestre espiritual, o representante genuíno de Krishna. Toda essa instrução. Instrução que é por interesse da alma, não é por interesse de Krishna. Aqui, ó. Olha o que Prabhupada fala. A personalidade de Deus manda diretamente que Arjuna lute. Isso aí é uma luta. Essa é a luta nossa. Sair da ilusão. A luta nossa não é lutar arduamente pela vida, pela manutenção, pela sobrevivência. A nossa luta é para sair da ilusão. Essa
Essa é a luta. Então, a personalidade de Deus manda diretamente que Arjuna lute. Render-se à suprema personalidade de Deus é do maior interesse para as entidades vivas, não para Krishna. Não para Krishna. Tanto é que esse capítulo, o Bhagavad Gita está aí, nesse capítulo Krishna explica anteriormente e posteriormente tudo isso. Antes desse verso e depois desse verso. Aliás, esse é o capítulo que tem o famoso Savadharmam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sava Papebhyo Mukshasham Ashuchara 1866. Krishna está dando detalhes. Dando detalhes. Olha, vejam os detalhes. A gente só não ouve e segue, não aceita, se formos muito cabeças duras, porque está tudo muito bem explicado e enfatizado por Krishna. Aqui. Ele fala no verso 61. No 61. Esse aqui é o 63. 61. Ishvara Parama, Ishvara Sarva Bhutana, Rididesha Judadistati, Brahmayam Sarva Bhutana, Bhutani, Yantra Rudani Mayaya. Então o que ele fala? O Senhor Supremo, ele está falando dele, está situado nos corações de todos, ó Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material. Yantra. Yantra quer dizer máquina. Máquina feita de energia material. Yantra Rudani Mayaya. Então Krishna está dando as coordenadas, acompanhando a viagem de todas as entidades vivas, dos seres humanos e de todos os animais. Esse recado é para o ser humano, não é para o animal. Só que não tem ninguém abandonado. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material. Então, ele mantém todos, desde o elefante que pode comer até 500 quilos por dia, até um passarinho que come migalhas por dia. É Krishna que está mantendo. Desde o animal que faz sexo uma vez por ano para se acasalar, ou até o pombo que faz a cada minuto. Desde a galinha que dá 5, nem escureceu, a gente está procurando um lugar para... Já está orientando. Um puleiro para ficar e tirar a soneca dela, descansar em paz. Desde a galinha, até o urso que hiberna. Comendo, dormindo, se acasalando. E desde, como falei, a taturana, que se você... Ela está ali tranquila. Tranquila. Quem já não viu uma taturana amarelinha assim? Ela está tranquila. Quando você toca nela, ela fica vermelhinha assim. Aí, deixa o dedo lá para ver. Quem já levou sabe, eu já levei. Pegando folha na grama ali, uma folha amarela, é uma taturana amarela, ui. Parece agulha que entra embaixo da unha assim. O poder dela, e é Krishna que está fazendo, é isso aqui, Krishna está cuidando de todos, acompanhando todos como a super-alma, junto com a alma dentro de qualquer corpo, junto com qualquer entidade viva. Mas, para o ser humano, já vimos aqui, aí nós vamos lá para frente do capítulo. Vamos ver como é isso aqui. Eu falei do 66, mas tem ainda o 65, que é muito interessante. Olha o que Krishna fala. Mana bhava ma bhakto madhyadimana masturu. Mameva shasi satyante
para Tijane Priosime. Lembrem que eu estava falando lá do Savasya Charnandri Dissani Matai Smritigyana Purnanti aqui. Eu estou situado no coração de todos. Quando eu superar alma, de mim vem a lembrança e o conhecimento. E também vem o esquecimento. Agora, eu sou a verdade por trás de tudo que deve ser conhecida. Por isso que eu dou os Vedas, os livros de conhecimento, para que o ser humano me conheça. Então agora, com o ser humano, qual que é a maior lei, a maior ordem para o ser humano? O que Krishna está falando aqui para Arjuna? Mamana bhava mabhakto. Mamana bhava mabhakto. Krishna falou para o ser humano, a ordem primordial para o ser humano é que você execute atividades piedosas até você se tornar um semideus. Ou que você execute estudo dos Vedas até você se tornar um grande Gyani, um grande conhecedor do Vedanta. Execute severas penitências e austeridades até você se tornar um asceta, um yogi tão determinado que você vai desenvolver poderes místicos. Se dedique ao estudo do conhecimento material para você se tornar o maior dos eruditos nesse mundo. Krishna não falou nada disso. Não falou. Eu quero que você se torne o maior dos cientistas. Não falou isso. Olha o que Krishna está falando. Mamana bhava mabhakto. Krishna está falando, converta-te em meu devoto, Arjuna. Porque a alma já é isso. Só resgatar o que ela já é divina, Sarupahaya Krishna Nityadasa. A alma já é serva eterna de Krishna. Então Krishna está falando, acorda, passa a ser o que você já é. Nós já somos partes integrantes de Krishna, servos amorosos de Krishna. Sem conhecimento confidencial. Agora, se tornar um servo amoroso de Krishna é mais confidencial. Esse é o conhecimento mais confidencial. Passa a fazer o que você faz eternamente no mundo espiritual comigo, esquece essa prisão material, esse Ekapad Vibhuti, esse universo cósmico material, a roda do Sansara que você está preso, porque isso aí não tem fim, você vai ficar girando, e uma hora é semideus, outra hora é uma lagarta, uma hora é um ser humano, outra hora é um macaco, outra hora e não para de girar na roda do Sansara. Sai dessa! Converta-te em meu devoto. Pensa sempre em mim. Prabhupada fala, a gente estava lendo um dia desse, acho que foi hoje de manhã, não, hoje quem deu aula foi o Bhaktisiddhanta Maharaj. Mas um dia desse, estava vendo Prabhupada falando, o devoto, ele medita em Krishna no coração, ele pensa em Krishna, só porque ele entende, foi hoje mesmo o significado, só porque ele entende que esse aí é um dever dele, não é por nada mais. Não é para se iluminar, não é para dar prazer para Krishna, não é para desfrutar de prazer transcendental. Não, é porque ele entende que esse é o dever dele como alma. Porque a relação amorosa eterna dele é com essa pessoa suprema. Então o devoto faz isso, não está pensando em Krishna no coração porque eu quero estar protegido por Krishna, não está com medo de nada. Quem tem essa compreensão não tem medo de nada. É a Maia, destemido. Ele pensa o tempo inteiro em Krishna no coração porque ele sabe que esse é um dever dele como alma servo eterno de Krishna, amante fervoroso eterno de Krishna. Quando alguém está muito apaixonado por ela, não fica só pensando nela e vice-versa. Quando alguém está muito apaixonado por Krishna, fica só pensando nele. Esse é o dever de quem está apaixonado. A alma tem que estar apaixonada por Krishna. Se ela não estiver apaixonada por Krishna, ela vai ficar equivocada, apaixonada por Maya. Pensando que é o corpo e apaixonada por ela, por ele. Então, pensa sempre em mim. E converta-te em meu devoto. Que é o que a alma já é. Resgata a sua situação eterna.
Eternamente nós somos assim no mundo espiritual, tanto é que as Nityasiddhas vivem isso. Nityasiddha Krishna Prema, o amor puro por Krishna, constantemente. Agora, se a gente quiser chegar no status dessas grandes almas, das almas iluminadas, dos Mahatmas, dos devotos puros de Krishna, nós temos que trilhar esse caminho. Para resgatar esse amor adormecido por Deus que temos no coração, mas está adormecido, está encoberto pela ilusão. Né? Nityasiddha Krishna Prema. E a maneira é essa. Nityasiddha Krishna Prema. A alma liberada vive isso, sempre, o tempo todo. Mas nós não. Então, como somos almas condicionadas, nityabadas, para chegarmos nesse nível, Shravanadi Shuddhatiti. Temos que fazer isso que todos estão fazendo agora. Inclusive eu que estou falando, mas também estou ouvindo. Prabhupada, ouvindo. Ouvir o conhecimento transcendental. Ouvir o conhecimento puro. Shravanadi, quer dizer, ouvir. Shuddhatiti, esse conhecimento que não tem nada a ver com esse mundo, é do mundo espiritual. Conhecimento que revela a verdade. A verdade absoluta. Transcendental. Quando fizermos isso, Karayudaya, esse amor por Krishna que todas as almas liberadas têm, também vai ser uma realidade em nossos corações. Então o Krishna está falando, pensa sempre em mim, converta-te em meu devoto, adora-me e oferece-me reverências, tuas homenagens. Essa é a vida do devoto, essa é a vida de quem quer ficar sempre consciente de Krishna. Desenvolver a consciência espiritual, a consciência da alma. Eu falei antes, Krishna faz uma série de arranjos para isso. A prova de que ele está sempre muito mais preocupado com a gente mesmo do que nós mesmos. Ele está sempre muito mais preocupado com o nosso bem-estar do que nós mesmos. Krishna, o Shri Chaitanya Charitamrita fala Shiksha Guru Ketai Jan Krishnera Swarupa Antaryami Bhakta Shrestha Eiduirupa. Quem está o tempo inteiro dando esse conhecimento para nós, falando para nós, instruindo a gente, arrastando a gente, Prabhupada, todos os que representam o Prabhupada, Shiksha. É até bom entrar nesse assunto agora, que acabamos de ter iniciação espiritual aqui, feita por Bhaktisiddhanta Damodara Maharaj, e fica todo mundo assim, deslumbrante, né? Fui iniciado, iniciação. Ouvir o Shiksha é mais importante que a própria iniciação. Shiksha Guru é mais importante do que o Diksha, aquele que dá a iniciação. Isso aí é explicado tanto nas escrituras quanto pelos acharyas. Sridhara Goswami explica no Bhakti Sandarbha por que alguém se inicia espiritualmente. Na verdade, a iniciação é uma formalidade. É necessária, mas é uma formalidade. E por que alguém se inicia? Sridhara Goswami explica isso. Que é o que aceitou um Diksha. Aceitou um mestre espiritual iniciador. Divyangyana Yato Dadyat Kuryak Papasya Sankshayam. Sridhara Goswami explicando a iniciação. Por que alguém deve ser iniciado? E o que ocorre com a iniciação? Kuryak Dekshai Sarvota Dikshats, Tattva Kovida, Convidai. Srila Jiva Goswami fala que a iniciação espiritual ela serve para quem aceitou um mestre espiritual ir se desinteressando aos poucos da vida material, do gozo dos sentidos, e aos poucos se interessando pela vida espiritual, pelas atividades espirituais. É isso. Agora o Krishna fala, olha o que fala o Chaitanya Charitamrita sobre o Shiksha. Shiksha Guru Ketai Jani Krishnera Swarupa Antaryami Bhakta Shrestha Eiduirupa.
ele fala que o mestre espiritual e instrutor, aquele que está nos instruindo, é a própria Suprema Personalidade de Deus, que age Antariami, do lado de dentro, do coração, como a superalma. Estamos falando até agora aqui sobre o famoso Sarvasatyaram Vidisa Nivistoma, Smriti Jnana, como Krishna, como a superalma, dá instrução para a alma, ilumina, dá inspiração. Então, dentro do coração, como a superalma, Antariami. E do lado de fora, Bhakta Shrestha do Irupa, como o melhor dos devotos, o mestre espiritual, o instrutor, aquele que está ensinando. E começa assim. Se for fidedigno, se está dando a instrução certa, quem está dando essa instrução é Deus, gente. Não é ninguém mais, é Krishna. Ele falou. É o que está falando. Shiksha Guru Ketajani. Krishnera Swarupa. O mestre espiritual instrutor é a suprema personalidade de Deus. Então, porque também o que adianta alguém aceitar um mestre espiritual e não seguir sua instrução? Está ouvindo, não está servindo para nada, não está adiantando nada. De que adianta? Então, o Krishna continua aqui. Eu te prometo isto porque és meu amigo muito querido. Está vendo? Ninguém é desprezível e nem é predileto, nem é preterido por Krishna. Ninguém. Krishna é igual com todos. Com todos. Mas como ele explicou no Bhagavad Gita, né? Jyatamam Prapadyante Tamstataí Babajamiya, na proporção que você se interessa por mim, eu me interesso por você. Na proporção que você se rende a mim, eu me rendo a você. Então, quem se torna muito querido por Krishna? Quem se rende a Krishna. Então, Prabhupada insistir o tempo inteiro aqui. O que temos que fazer? A personalidade de Deus manda diretamente que Arjuna lute. Render-se à suprema personalidade de Deus é do maior interesse para as entidades vivas. Vai se tornar muito querido por Krishna. Esse é o caminho de ficar assim com o homem. Imagina só, ficar assim com Deus o tempo todo. Por quê? Por quê? Porque faz isso que Krishna está mandando. Mamana Baba Mabhakto. Pensa sempre em mim, converta-te em meu devoto. Adora-me. Ofereça-me tuas homenagens. Assim virás a mim impreterivelmente. Eu te prometo isto porque és meu amigo muito querido. Então a gente tem que se tornar um amigo muito querido de Krishna. E todos podem. Aí, quem se torna? Aí vem o 66. Quem tem essa coragem? Essa coragem de Savadharmam Parityajya Mamekan Sharanam Vraja Ahantuam Sarva Paperiyo Mukshasham Machutyah. O verso 66. O Prabhupada fala que esse é o verso mais importante do Bhagavad Gita. O mais importante. Abandona todas as variedades de religião, de ocupações, e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas, Machutyah. Não te preocupes. Hoje de manhã mesmo, o Bhaktisiddhanta Damodara Maharaj, na aula de manhã, da manhã, do Bhagavad, ele estava falando que no sul da Índia tem uma deidade que Krishna está com a mão assim sempre, está sempre dando misericórdia, né? E tem uma deidade no sul da Índia que tem Krishna com a mão assim, e na mão de Krishna está escrito Machutyah. Não temas, não te preocupes. Não te preocupes.
Krishna está falando isso para a gente. Não se preocupem com nada. Tentem fazer isso. Se rendam a mim. Convertam-te em meus devotos. Ofereçam-me reverências. Me adorem. E agindo assim, seguramente vocês virão a mim. E não tem nada para nos desviar. Nada. E Krishna garante, ele fala, Ananyas Chintayanto Mandijana Paripashati Deixani Abhyuktana Yoga Shema Vahamya. Mas para aqueles que prestam serviço devocional a mim, que se rendem a mim, que me adoram, eu trago tudo que lhes falta e preservo tudo que eles têm. A garantia de Krishna. Agora, a gente tem que ter essa fé, né? A gente tem que ter essa fé. Sem fé em Krishna, a gente continua depositando nossa fé na energia ilusória. E a energia ilusória, eu lembro que logo que saiu aquele brinquedo, lembra do brinquedo que tinha, que chamavam, acho que de João Burro, um que a gente ficava em pé, se dava um soco nele, ele caía, mas ele já levantava, dava um soco nele, ele caía e tal. Eu lembro que uma vez a tia Deus falou, esse é a energia ilusória. Você está em pé, ela te dá uma rasteira, você fica em pé de novo, ela dá outra rasteira, você insiste em ficar em pé, leva outra rasteira, nunca para. Essa é a fé que nós temos na energia ilusória. A gente acha que vai resolver alguma coisa, mas é incansável. A energia ilusória é incansável. Nós somos bem turrões, insistentes, mas a energia ilusória é incansável. É incansável. Nós não vamos vencê-la pelo cansaço. Nunca. Nunca. Isso é a função da energia ilusória. Testar a nossa sinceridade. Por ordem de Krishna. Krishna que deu essa ordem. Testa aí a sinceridade dessas almas condicionadas. Quem passar no teste vai se tornar um amigo muito querido meu e vai estar sempre comigo em bem-aventurança transcendental. Mas tem que passar no teste. Tem que passar no teste. Esse teste não é brincadeira, não. Imagina, é a própria energia interna de Krishna que se transforma na energia ilusória externa. É Radharani se transformando em Maya. A potência do prazer de Krishna se transformando em assim chamado prazer material para enganar bobo, alma condicionada boba. É isso aí. Por isso que Krishna falou que Daivi Resho Namai Mamamaya Durachaya. Essa minha energia ilusória, Arjuna, é quase que impossível de ser superada. Por que quase que impossível? Porque só supera só supera essa energia ilusória quem se rende a mim. Porque quando alguém se rende a Krishna, a energia ilusória tira o pé. Agora pode ir em frente, vai. Porque agora você está acertando, vai firme, vai fundo. Pode ir firme que tudo bem. Porque se a energia ilusória não fizer isso, nós não temos chance de transcendê-la. Não temos chance nenhuma. Nenhuma. Bom, a história aqui é essa. Espero que tenha sido bem digerida, entendida. Alguém tem alguma dúvida, ou alguma pergunta, ou fazer algum comentário? Esse comentário que o pessoal fala assim, que Albert Einstein realmente leu o Bhagavad Gita, ele leu mesmo, assim, tem essa história mesmo? Com certeza. Que falam assim, que chegou a entrar em contato assim. Porque é bem famoso, né? Uma coisa é ler o Bhagavad Gita, outra coisa é aceitar o Bhagavad Gita. Esse é o problema, essa é a diferença. Né?
entender que tem uma meta na vida para o ser humano, entender a verdade absoluta, mais nada. Entendeu isso? Não tem mais nada para entender. É que a gente pensa que tem alguma outra coisa para fazer, mas não temos. É uma ilusão, uma loucura. Shri Upanishad, Sambutin Chavinasham Cha Gastaveda Vayansa Vinashena Mrityum Tirtva Sambutin Amritamajnute. Mas porque o ser humano não pode deixar assim, Krishna mesmo já explicou que é assim mesmo. É dever mesmo do ser humano avançar materialmente, não pode viver que nem o ignorante. É dever mesmo. Mas, o que diz esse verso? É dever do homem conhecer perfeitamente bem, antes de mais nada, a suprema personalidade de Deus e o seu nome transcendental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então tem prioridade para o ser humano. A primeira coisa é dever do ser humano compreender perfeitamente bem a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Bem como o seu nome transcendental, o poder do nome de Krishna, que não é diferente de Krishna, não é diferente. Bem como toda essa manifestação cósmica material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários. Então tem que desenvolver a ciência material. Tudo bem, não tem problema nenhum. É dever do homem fazer tudo isso. Quando alguém desenvolve esse conhecimento, supera a morte. E com isso, supera a manifestação cósmica efêmera. E dessa maneira, está apto, desfruta de sua vida eterna de bem-aventurança e conhecimento no mundo espiritual. Aí sim, então é isso. Então não tem contradição, está tudo certo. Só que a gente tem que saber o que é prioridade para o ser humano. Sambutin Chavinasham Chastavedo Vayansa Vinashena Mrityum Tirtva Sambutin Amritamajnute. Isso é o resumo de tudo. Shri Upanishad. Que é a maior prova de que o ser humano tem que ser educado mesmo, de verdade. Isso é educação de verdade. Vidya, que erradica a ignorância, a vidya, é que o Shri Upanishad é estudado pelas crianças. É a criança que estuda isso aí. É dever do homem conhecer perfeitamente bem a suprema personalidade de Deus, bem como, e seu nome transcendental, bem como essa criação material temporária com seus semideuses, homens e animais temporários. Quando uma pessoa adquire esse conhecimento, supera a morte. E com isso, e com esta, a manifestação cósmica efêmera. E no reino eterno de Deus, desfruta de sua vida eterna de conhecimento e bem-aventurança. E é o que diz esse verso. É perfeito, né? E completo. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, no verso, no sábado passado, a primeira linha do verso era Srada, o homem fiel. Isso quer dizer que se a pessoa se apega a essa fidelidade, ele tem a sua vida assim bastante garantida pelo fato de que ele está se apegando a ser um homem fiel. Aí Krishna fala num outro verso posterior a esse, que se você se apega a essa fidelidade, você desenvolve plena convicção. E através disso, eu vou sempre dar 2 passos, como o senhor citou agora. O que significa ser fiel? O que significa ser fiel? No relacionamento, quando um não é
fiel, o que acontece? Tem compromisso? O infiel é adúltero, né? Nós temos que ser fiéis com Cristo, porque Deus é fiel. Isso aí todos os carros falam por aí, ó. Você vê, Deus é fiel e tal, mas isso aí qualquer um já sabe. Mas e nós? Nós somos fiéis para com Ele? Nada, nós somos traidores, infiéis. Por quê? Por exemplo, tudo isso que foi falado agora, se reverberar, somos fiéis. Se não reverberar, se não colocarmos nem um pouquinho na prática, se não tentarmos realmente ir colocando isso em ação, somos infiéis. Não é assim? Prabhupada falou uma coisa muito interessante aqui nesse significado também, que nós devemos levar a sério isso. O que ele fala aqui, ó? Antes de nos rendermos, estamos livres para deliberar sobre este assunto com toda a inteligência de que dispomos. Este é o melhor método de aceitar a instrução da Suprema Personalidade de Deus. Está vendo? Krishna não está mandando ninguém ser tolo, fé cega. Oh, aceita. Não. Investiga. Indaga. Delibera. Mas aí quando você vê que é derrotado mesmo, não tem mais, aí seja humilde, seja fiel, seja bom. Vou parar com essa filosofia, eu vou parar de ficar brigando, porque senão eu estou sendo patife, né? Estou sendo um patife. Estou com patifaria. Eu tive toda a liberdade para analisar, investigar, não aceitar de cara. Aí, puxa, realmente não tem para ninguém, é isso mesmo. Mas eu não vou fazer. Então eu sou um patife. Isso é muito infiel. É muito infiel. Né? O marido que trai é muito infiel. A esposa que trai é muito infiel. É traição. É patifaria. Então, a história... Puxa, isso aqui é muito importante. O Prabhupada não está enfiando nada, a goela abaixo de ninguém, não. Ele está explicando, antes de nos rendermos, estamos livres para deliberar sobre esse assunto, com toda a inteligência de que dispomos. Analisar, comparar, fazer... Krishna é tão bom que ele dá aos devotos, cada devoto tem um humor, cada pregador tem um humor. Por exemplo, a Acharya Devi ele tem um humor de fazer a filosofia comparada. Compara tudo que nós já ouvimos aí, já conhecemos, já vimos, conhece a história do mundo como ninguém, das culturas, diferentes culturas, conhece tudo, de sobra. E ele tem essa preocupação sempre de mostrar, olha, tudo isso aqui parece que é assim, parece que é assado, mas se você for ver mesmo, a base é sempre a cultura védica, a base é sempre a literatura védica, tudo é dissidência dali, tudo saiu dali, então ali está a verdade. Mas a gente quer ficar acreditando nesses Jávanas, nesses Mileshas, nesses gregos, nesses romanos, a gente quer ficar acreditando nessa filosofia furada desses ocidentais, filósofos modernos, e não importa nada disso, é tudo um papo furado. A gente quer ficar acreditando nessas coisas, nessas promessas. Não, a gente tem que... Estamos ouvindo a verdade, vamos aceitar a verdade. Aí, pela misericórdia de Krishna, nós temos devotos que realmente são realizados no assunto e falam, isso aí eu já entendi, eu estou mostrando para vocês, não percam tempo não, como a Acharya Deva faz. A gente ainda vai ficar, não, mas veja bem, é porque tal assunto, é porque nós somos loucos, nós queremos ser loucos, perder tempo.
Perder tempo. Né? Cada devoto tem um humor. O Bhakti Damodar Maharaj, por exemplo, ele tem um humor de deixar bem claro para a gente que começou a viver a vida espiritual propriamente dita, comece a experimentar essa bem-aventurança que só um pouco vai trocar por qualquer felicidade inferior, porque sente toda a estabilidade na consciência de Krishna, toda a força espiritual que Krishna investe no devoto que está sendo sincero. E tudo isso é verdade, cada um tem um humor e que todos estão mostrando, mas nem assim a gente aceita. É porque somos muito teimosos, né? Temos que aceitar. Estamos analisando, estamos vendo. E estamos vendo exemplos de gente que está feliz de verdade e decolando de verdade. Por que não seguir? E o maior exemplo para todos os tempos está ali, Prabhupada, a vida que ele teve e tudo que ele nos deu, tudo que ele fez, tudo, mostrou tudo e deu uma vida completamente possível para nós. Vida em consciência de Krishna. Então, por que não? Porque somos infiéis. Se formos fiéis, vamos tranquilamente avançar no caminho da compreensão espiritual e da bem-aventurança transcendental. Ou não? Não é? Muito obrigado a todos. Voltem sempre. Temos que ser fiéis. E vamos tomar passada. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! Está fraco, Srila Prabhupada aqui!